Vocês não vão acreditar no que estou prestes a contar. Mas, por favor, não me julguem antes de ouvir tudo. Eu tinha apenas 17 anos quando decidi trocar tudo o que conhecia por um par de olhos estranhos, um sorriso misterioso e promessas, sussurradas sob a luz do luar. Até hoje me pergunto se fui corajosa ou simplesmente tola. Cresci em um vilarejo pequeno, daqueles em que todo mundo sabe o nome do cachorro do vizinho, onde os sonhos eram plantados no mesmo chão em que se cultivavam as obrigações. Meu pai era severo, minha mãe silenciosa. Eu era ensinada a costurar, cozinhar, rezar e esperar. Esperar por um casamento arranjado, por um futuro seguro, por uma vida previsível. Mas então ele apareceu. Não sei de onde veio, nem por que estava ali. Um forasteiro montado num cavalo preto como a noite, com um sotaque que dançava entre as palavras e olhos que me atravessavam como se conhecessem cada pensamento proibido que eu já havia tido. A primeira vez que o vi, ele estava na feira, comprando maçãs vermelhas. Lembro do som da mordida, do suco escorrendo pelos dedos dele e de como ele me olhou, como se me desafiasse a dar um passo. E eu dei. Nossos encontros começaram escondidos. Primeiro olhares, depois conversas sussurradas entre as barracas da feira. Até que um dia, ele me esperou perto do lago. "Você não pertence a esse lugar", ele disse. "Tem fogo demais nos olhos para viver em cativeiro." Aquelas palavras queimaram em mim por dias. Eu não conseguia mais dormir. A rotina me sufocava. Minha casa, que sempre fora meu abrigo, agora parecia uma cela. Naquela noite decidi fugir. Escrevi uma carta para minha mãe. Nela pedi perdão, mas não arrependimento. Disse que precisava encontrar meu próprio destino, mesmo que ele me destruísse. Ele me esperava na beira da estrada com 2 mochilas e um cobertor. A lua cheia nos vigiava como uma testemunha silenciosa. Quando subi no cavalo com ele, senti que atravessava uma linha invisível. Não havia mais volta. Durante semanas, viajamos por caminhos de terra, dormindo sob as estrelas, dividindo pães duros e sonhos impossíveis. Ele me ensinava sobre o mundo, contava histórias de terras distantes, e eu ouvia como uma menina que finalmente abria os olhos. Mas também haviam silêncios, segredos que ele evitava, cartas que ele escondia, olhares que se perdiam em direções que eu não compreendia. Uma noite acordei e ele não estava ao meu lado. O coração disparou. Eu procurei por ele em volta da fogueira apagada, gritando seu nome entre as árvores. Quando o encontrei, ele estava com um homem estranho, discutindo em voz baixa. O homem me viu e desapareceu na mata. "Quem era?" perguntei. Ele demorou a responder. Depois disse apenas: "Alguém do meu passado." Comecei a duvidar, não do amor, mas do que ele escondia. Na próxima cidade fomos a uma estalagem. Lá ouvi seu nome ser sussurrado por um velho. Não o nome que ele me disse, outro. Um nome que me gelou a espinha. Fui até o homem e perguntei. Ele me olhou com pena e disse: "Você está viajando com um homem procurado, menina. Ele tem sangue nas mãos." O mundo girou. Voltei para o quarto. Ele estava lá me esperando. "Por que você não me contou?" Ele se aproximou, ajoelhou aos meus pés e disse: "Porque você era a única coisa pura que eu tive. Eu queria te proteger de mim." As palavras cortaram mais do que qualquer verdade crua. Eu o amava. Mas podia confiar? Podia seguir com ele? Naquela noite fugi de novo, sozinha. Mas essa parte eu conto depois. Fugir de casa foi um salto no escuro, mas fugir dele foi cair num abismo. Eu andei por horas, sem saber para onde ir, sem destino.
apenas movida pelo desespero e pelo medo. O silêncio da estrada pesava sobre meus ombros, como uma culpa antiga. A madrugada era fria, e cada passo parecia mais solitário que o anterior. Lembro que minhas mãos tremiam enquanto apertavam a alça da mochila. O cheiro da floresta era úmido, de terra molhada e folhas esmagadas. A lua, que antes testemunhava meu amor, agora parecia me julgar, alta e distante. Cheguei à próxima vila ao amanhecer, cansada, com os pés machucados e a alma em pedaços. Procurei um lugar qualquer para me esconder. Encontrei abrigo nos fundos de uma pequena capela abandonada. O padre da paróquia, um homem velho com olhos bondosos, me ofereceu pão e água sem perguntar nada. Fiquei ali por 3 dias, sem notícias dele, sem coragem de seguir em frente, esperando talvez que ele me procurasse, que viesse atrás de mim, que dissesse que tudo era um mal-entendido. Mas ele não veio. Foi então que uma senhora, Dona Amélia, apareceu. Tinha cabelos brancos presos num coque e uma firmeza no olhar que me lembrava minha avó. Ela perguntou se eu precisava de ajuda. E eu desabei. Contei tudo, ou quase tudo. Ela não me julgou, apenas me ofereceu abrigo e trabalho em sua pequena pensão. Passei a limpar quartos, cozinhar, cuidar do jardim. Era uma rotina simples, mas segura. Pela primeira vez em muito tempo, senti chão debaixo dos pés. Mesmo assim, todas as noites, antes de dormir, me perguntava: onde ele está? Pensava nos nossos momentos juntos, nas histórias que ele me contou, nas promessas sussurradas. E então, 1 mês depois, ele apareceu. Estava sujo, cansado, com o olhar perdido. Me viu varrendo a calçada da pensão e parou. Não se aproximou. Só ficou ali, me olhando. Meu coração disparou. Por 1 segundo, tudo voltou. O amor, o medo, a dúvida. Fui até ele. Por que você está aqui? Perguntei com a voz firme, mas o coração em ruínas. Ele não respondeu. Apenas me entregou uma carta. Dentro havia confissões. Contava sobre sua vida antes de mim. Fugas, erros, perdas. Contava também sobre o homem com quem o vi discutindo. Era seu irmão. E o motivo da discussão? Dinheiro roubado da família, vingança, ódio. Ele havia se afastado para me proteger. Nunca quis te machucar, dizia a última frase. Mas se você ainda quiser, eu fico. Se não, eu sumo para sempre. Dobrei a carta com mãos trêmulas. Olhei para ele. Era o mesmo homem que amei, mas também era outro. Um homem quebrado, tentando se reconstruir. Eu preciso pensar, disse. Ele assentiu e partiu. Dessa vez, devagar, como se soubesse que cada passo dele também doía em mim. Voltei para dentro da pensão. Dona Amélia me observava da varanda. Você o ama? Perguntou. Sim, mas não sei se isso basta. Ela sorriu. Amar é fácil, minha filha. Difícil é decidir o que fazer com esse amor. Naquela noite, não dormi. Revi cada memória, cada beijo, cada lágrima. Sabia que, seja qual fosse a escolha, minha vida jamais voltaria a ser a mesma. E no dia seguinte, com o sol nascendo, tímido atrás das montanhas, tomei uma decisão. A decisão não foi fácil. Eu sabia que qualquer caminho que escolhesse carregaria suas dores. Mas havia algo no olhar dele, naquele último encontro, que me fez acreditar. Talvez fosse arrependimento. Ou, quem sabe, amor puro, despido de ilusões. Na manhã seguinte, deixei uma carta para Dona Amélia, agradecendo por tudo. Disse que precisava seguir meu coração, mesmo sem garantias. Caminhei até a estação de trem da vila. Ele estava lá, sentado num banco de madeira, segurando uma mala surrada. Quando me viu, levantou devagar, como se não acreditasse que eu tinha voltado. Então você escolheu ficar ao meu lado?
Ele perguntou com a voz embargada. Eu escolhi viver. E viver com medo não é viver de verdade. Viajamos juntos, sem rumo certo, apenas com o desejo de recomeçar. Cruzamos cidades pequenas, nos hospedamos em pousadas simples, trabalhamos em feiras, colhemos frutas, vendemos artesanato na beira das estradas. Foi difícil. Dormíamos em colchões finos, comíamos o que dava e às vezes discutíamos por bobagens. Mas a liberdade tinha um gosto doce, como o primeiro beijo. E pela primeira vez, ele me contava tudo. Os traumas da infância, os erros do passado, os medos que carregava. Eu também me abria. Falava das exigências da minha família, do quanto sempre me senti sufocada, da ausência de escolhas. Nossas cicatrizes começaram a se reconhecer, a se respeitar, a se amar. Mas o mundo não esquece fácil. Um dia, numa cidade do interior, fomos reconhecidos por um conhecido dele. Pouco depois, a polícia apareceu na feira em que trabalhávamos. Não era por mim, era por ele. Acusações, antigas, ligadas a um assalto que ele dizia não ter cometido. Fiquei em choque. Vi ele sendo levado algemado, gritando meu nome. E eu, ali, sem poder fazer nada. Voltei a sentir o medo antigo, a angústia de perder tudo. Fui até a delegacia. Ele estava sujo, cansado, mas ao me ver, sorriu. Eu vou sair dessa, mas preciso que você continue acreditando em mim. Durante os dias seguintes, procurei advogados, juntei documentos, falei com testemunhas. Foi a fase mais dura da minha vida e, ao mesmo tempo, a que mais me fortaleceu. Na audiência, ele foi absolvido. As provas não batiam. As testemunhas não confirmavam. Saímos de mãos dadas, em silêncio. Apenas com as lágrimas dizendo tudo. Decidimos parar de fugir. Compramos um pequeno terreno com nossas economias. Construímos uma casinha de madeira cercada de flores e árvores. Plantamos nossas raízes. Ali, o amor não nos salvou de tudo. Mas nos deu força para continuar lutando. E agora, olhando para trás, entendo que não fugi com ele aos 17. Fugi para mim. Para a mulher que eu ainda não conhecia, mas que ele enxergou desde o começo. Por um tempo vivemos em paz. A casinha que construímos com as próprias mãos era mais que abrigo. Era símbolo de tudo que vencemos. As paredes finas guardavam risos, choros e promessas feitas sob a luz das velas. Mas a tranquilidade, como sempre, era frágil. Certa tarde, enquanto cuidávamos do jardim, recebemos uma visita inesperada. Um homem alto, bem vestido, desceu de um carro escuro. Seus olhos percorriam tudo com desconfiança, até pararem nele. Você achou mesmo que poderia se esconder para sempre? Ele disse. Meu coração gelou. Ele ficou pálido, segurou minha mão. Com força. Ela não tem nada a ver com isso. Ele respondeu. O homem riu. Tem sim. Agora vocês são um. E isso muda tudo. Descobrimos que aquele homem era um credor do passado. Um agiota com quem seu irmão havia feito negócios. E por conta do laço de sangue e das dívidas não pagas, ele estava ali para cobrar. Com juros de anos de silêncio. Ou você vem comigo, ou ela paga o preço. Eu não deixei ele responder. Não, chega. Eu passei a vida toda fugindo, mas não vou fugir mais. Se vocês querem me atingir, então olhem bem. Eu não sou mais aquela menina. E ele não está mais sozinho. O homem me olhou com desprezo. Você não sabe com quem está lidando. E você também não. Aquela noite foi longa. Dormimos abraçados, esperando o pior. Mas quando o sol nasceu, ele já sabia o que fazer. Com a ajuda de um advogado, entramos com uma denúncia. Expusemos as ameaças, os negócios sujos, os nomes. Foi arriscado. Mas foi o certo. Durante semanas,
Vivemos sob tensão, mas não nos curvamos. Não dessa vez. Meses depois recebemos a notícia. O homem havia sido preso e a dívida considerada extinta por vícios legais no contrato. Pela primeira vez, estávamos verdadeiramente livres. Naquela noite, fizemos um jantar simples: arroz, feijão e um vinho barato. Brindamos à coragem, ao amor, à nova vida. E quando ele me olhou nos olhos e disse: "Você me salvou", eu soube que tudo valeu a pena. Os anos passaram devagar, como se o tempo tivesse finalmente aprendido a respeitar nosso ritmo. A casinha de madeira resistia ao vento, à chuva e às cicatrizes do passado. Cada canto tinha uma história. Cada flor no jardim era um renascimento. Eu descobri em mim uma força que nunca imaginei ter. Ele, por sua vez, aprendeu que o amor não era uma prisão. Era abrigo. Era escolha. E todos os dias, mesmo nos silêncios, ele me escolhia de novo. Trabalhávamos juntos no campo, vendíamos doces artesanais na feira. E às vezes, à noite, dançávamos no alpendre ao som de um rádio velho, como dois adolescentes que ainda acreditavam em finais felizes. Mas a vida, mesmo em paz, ainda testa os que já sangraram demais. Foi numa manhã de outono. Ele sentiu uma dor forte no peito, que não quis admitir. Teimoso, disse que era só cansaço. Mas eu conhecia aquele homem como conhecia a palma da minha mão. Corremos para o hospital. O diagnóstico foi um baque. Um problema cardíaco grave, provavelmente antigo, agravado pelos anos de fuga, de luta, de estresse. O médico sugeriu cirurgia. Era arriscado. Eu tremi. Ele sorriu. "Se eu não voltar, você continua. Por mim. Por nós." "Não fala assim. Você vai voltar. Você prometeu." Sussurrei, com as mãos entrelaçadas nas dele. A espera foi longa. Os minutos doíam como facas. E então a porta da sala se abriu. O médico sorriu. "Ele vai ficar bem." Eu desabei no chão, chorando. Não de dor, mas de alívio. Pela primeira vez, não era uma perda. Era uma chance. Um recomeço dentro do recomeço. Quando ele acordou, fraco e com a voz rouca, sussurrou: "Você ainda quer ficar comigo mesmo assim?" Eu ri, beijando sua testa. "Eu fugi com você aos 17, lembra? Depois de tudo que passamos, você ainda pergunta isso?" Nos meses seguintes, a recuperação foi lenta. Eu cuidei dele com o mesmo amor com que ele cuidou de mim quando eu era só uma menina assustada, fugindo do mundo. E um dia, sentados na varanda, ele me entregou um caderno. Era a nossa história, escrita com sua letra torta, com rabiscos, datas, frases inacabadas. Ele queria que o mundo soubesse. Queria deixar algo para trás, mais que memórias. Um legado. Se a gente sobreviveu a tudo isso, ele disse, é porque o amor é mais teimoso que o medo. Hoje, olho para trás e vejo cada escolha, cada estrada, cada queda. Não mudaria nada, porque amar ele foi a coisa mais insana e mais certa que já fiz. E se alguém perguntar quem eu sou, responderei com orgulho. Sou a mulher que fugiu com um forasteiro e encontrou a si mesma. Se você gostou, se inscreva no nosso canal, deixe seu gostei e ative o sininho de notificações para eu trazer mais histórias como essa.